Aqui nós vamos fazer a parte das costas, tá? Muitos de vocês podem ficar se perguntando, mas tu já começou o trabalho, Tati, como é que eu vou fazer? Calma, calma que eu vou explicar tudo direitinho, porque neste momento aqui, já fizemos as duas partes da frente, então aqui não vai ter dificuldade nenhuma para a execução dessa parte, mas eu vou explicar tudo como é que eu fiz aqui e também, como eu já disse aqui na descrição, tá o endereço do blog, aonde da minha forma, do meu jeitinho, eu escrevi a receita para quem quiser ir acompanhando pela receita escrita e pelo vídeo para poder fazer aqui a execução do trabalho. Bem, para as costas, nós vamos colocar 80 pontos na agulha, certo? Destes 80 pontos, nós vamos fazer exatamente como a gente fez a parte da frente. Então, agora vamos fazer a primeira carreira, que é a carreira de montagem e distribuição dos pontos. Então, vai ser um ponto de borda, 4 pontos em meia, um ponto em tricô pelo direito, e agora são 16 pontos em meia, tá? Então, antes eram 8 pontos para os cordões, e agora são 16. Um ponto tricô pelo direito e a parte central, 34 pontos em meia, um ponto tricô, 16 pontos em meia, um ponto tricô, 4 pontos em meia e o ponto de borda. E a carreira do avesso, da mesma forma que foi trabalhado as duas partes da frente, como eu já falei. Aqui, um ponto de borda, 4 pontos em tricô. E aí, eu já passo a fazer o ponto em relevo, tá? Aquele pontinho que era em tricô pelo outro lado, agora ele vai ser tramado daquele jeitinho, né? Pelo meio. Quem acompanhou a parte da frente não terá dificuldade. Quem não acompanhou, que tá caindo direto nessa parte aqui, aqui na descrição tem o link para a primeira parte do vídeo, tá? E no primeiro comentário fixado também. Então, aqui o ponto em relevo, 16 pontos em meia, ponto relevo. Agora, esses 34 pontos do centro são em tricô. Ponto em relevo, 16 pontos em meia, ponto relevo, 4 pontos em tricô e o pontinho da borda. E da mesma forma que foi executado na parte da frente, nós teremos aqui, pelo lado direito, 26 carreiras contadas só pelo lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 na agulha. Agora que nós chegamos aqui nesse ponto, nós vamos começar a fazer aqui a trança do meio. Nós temos que fazer aqui 2 tranças. Nas partes laterais eram uma trança só na parte central. Aqui serão 2.
Então, aqui nós vamos trabalhar normal. Agora que eu cheguei aqui nos pontos centrais, eu vou fazer aqui 8 diminuições. Então, eu vou fazer aqui mate simples por 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 pontos que serão os pontos das tranças, que novamente serão 4 e 4. Agora aqui, 2 pontos em tricô. E vamos repetir as 8 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, agora, ficamos com pontos montados para fazer trança aqui, 2 tricô, trança aqui. E aqui, nos demais pontos, nós vamos dar sequência normalmente e vamos voltar trabalhando sem nenhuma alteração, pontos como se apresentam. Então, eu vou fazer aqui e já retorno aqui deste lado. Eu retornei antes só para comentar, né, para ensinar também que aqui, ó, nesses 2 pontos em tricô do meio, na divisa entre uma trança e outra, pelo avesso, dessa vez não será em relevo. Ele não será em relevo, ele será normal em meia. Tá? É só aqui que nós temos essa diferença. Os demais pontos, eles seguem sendo trabalhados em relevo. Até vou mostrar para vocês aqui no próximo, tá? Somente os 2 pontos centrais, que eles pelo avesso, eles vão ser meia normal, tramado pelo fiozinho de cima. Aqui nós temos um relevo, ó. Então aqui ele permanece em relevo. Tá? Então, aqui permanece em relevo, relevo, somente os pontos centrais. Somente os pontos centrais que são em meia normal. Ok? Então, agora sim eu retorno lá do outro lado. Agora, chegamos no lado direito, então, nós vamos ter trama aqui, agora aqui, aqui e aqui. A única diferença é que as tramas que são na parte da frente são todas para o mesmo lado, né? São todas as tramas à esquerda. Agora aqui, nós vamos no centro, tá? Aqui nós vamos continuar com trama à esquerda,
aqui também com trama à esquerda. Só aqui nós vamos mudar a posição assim, ó. Essa aqui vai ser a esquerda e essa aqui vai ser a direita. Então, a esquerda permanece igual, 4 pontos à frente do trabalho. Agora, tramo esses pontos aqui. Dois pontos em tricô. Tá? Então, essa trama ficou à esquerda. Agora, nós vamos fazer o contrário. 4 pontos atrás do trabalho. Tramo 4 pontos em meia. E depois os 4 que estavam à espera. Como eu já disse, vocês já sabem, eu sou um 0 à esquerda com agulha auxiliar, eu prefiro fazer 100. Mas eu tô mostrando aqui porque, né, muitas amigas não vão me dizer, não, mas eu não consigo. Eu prefiro ver você fazendo com agulha auxiliar, então por isso que eu estou mostrando com agulha auxiliar. E até porque também esse fio aqui é aqueles fios que muitas vezes a gente pega e ele dá uma desfiadinha. Então, às vezes, na hora de eu pegar os 4 pontos ali, ele dá uma desfiada, eu tenho que cuidar o fio que eu tô trabalhando. Então, isso parece assim, meu Deus, nem ela manja o que ela tá fazendo. Não, mas não é por isso, é porque o fio aqui, às vezes, me atrapalha, ó. Às vezes eu pego aqui pra fazer e ali, ó. E aí eu tenho que ficar eu buscando o fio pra não escapar. Mas eu prefiro ainda assim, mesmo tendo que cuidar o fio, fazer sem agulha auxiliar. Eu me atrapalho menos. Tá, então aqui como combinado, vai trabalhar normalmente todos os pontos, cuidando os pontos que são em relevo. Ó, então aqui, normal aqui. E segue trabalhando. Então, o trabalho vai estar desta forma aqui. Para não me tornar muito repetitiva, nós vamos trabalhar igual a parte da frente, tá? Seguindo as tramas aqui laterais, cuidando as tramas, né, que são de 4 em 4, e da mesma forma aqui as tramas centrais, que são 6 carreiras, na 7ª a gente faz a trama. E quando completar 4 tramas aqui, tá? Que nós tiver 4 tranças, e então eu retorno, porque aí vai ter uma mudança. Até lá é tudo igual. Quando chegarmos então aqui nesta parte do trabalho, nós vamos estar aqui com 19 tramas
nas laterais. Então, quando contarmos aqui as correntinhas, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tramas nas laterais e 4 tramas no meio, contando já desde a primeira trama aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eu trabalhei a quarta trama, voltei e estou do lado direito do trabalho. Então, agora nós vamos começar a fazer aqui e aqui diminuições da mesma forma que foi feito pelas duas partes da frente. Então, vão ter aqui, logo após esse ponto tricô, que é o ponto relevo, nós vamos começar as diminuições desse lado aqui em mate simples e aqui 2 juntos em meia. Da mesma forma, nós vamos cuidar aqui as nossas tramas. Nunca esquecendo das tramas. Nesse caso, tinha sido tramado antes, agora não é necessário. A trama vai ser somente na outra carreira. Então, aqui, ó, já fiz o ponto tricô logo após os pontos da trama. Aqui nós temos os 2 pontos que nós vamos trabalhar um mate simples. Os demais pontos nós vamos seguir trabalhando normalmente até chegarmos lá na outra ponta. Agora, aqui nós vamos cuidar até chegarmos aqui, ó. Nós vamos cuidar os pontos, fazendo a contagem, para quando chegarmos aqui, que é o nosso ponto relevo. Aqui nós temos, então, ponto da borda, os 4 pontos, o ponto em relevo. Então, esses 2 pontos aqui serão tramados em meia. Então, 2 pontos em meia trabalhados juntos. Carreira do avesso vai ser toda como se apresenta. Carreira pelo direito, agora nós já temos a trama inicial. Ponto tricô, mate simples. Trabalhamos igualmente até chegarmos aqui. Fazemos aqui, então, antes desse tricô, 2 pontos juntos em meia, a nossa trama. Voltamos todos os pontos como se apresentam. Carreira do direito, então, normal aqui, sem trama. Ponto em tricô, mate simples. Nós vamos combinar que aqui, ó, então nós vamos trabalhar dessa mesma forma, cuidando as tramas e diminuindo aqui no início e aqui no final, até termos 6 tramas no centro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou ir, vou voltar, e quando eu ir, eu vou fazer
a quinta trama. Então, eu vou proceder assim e fazendo as tramas e as diminuições até fechar 6 tramas aqui no meio. Quando eu fechar as 6 tramas, eu retorno então, porque aí nós vamos fazer uma divisão no meio para trabalharmos a parte de cá e a parte de cá separadamente. Contando com a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramas. Ó, aqui eu fui, tramei e voltei para o lado direito. Depois que fizermos as 6 tramas, nós vamos trabalhar até chegarmos aqui no meio, até aqui a trança do meio, nós vamos trabalhar normalmente. Agora, quando chegarmos aqui na trança, nós vamos fazer aqui uma montagem de pontos, porque nós vamos dividir exatamente o meio do trabalho. Nós vamos trabalhar este lado aqui, que será uma parte para cá, e vamos trabalhar essa parte depois separado. Então, agora aqui nesta primeira parte, vai ficar da seguinte forma. 4 pontos em meia. Aqui no meio, nós vamos criar um ponto. Daquela mesma forma que nós criamos assim ou assim, que nós criamos lá naquela outra parte da frente. Tá? Então, criamos um ponto, 4 pontos meia e um ponto tricô. Então, agora nós vamos trabalhar só nessa parte aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esses pontos aqui, ou você coloca numa agulha auxiliar, ou você coloca, quer dizer, numa agulha auxiliar não, num gancho auxiliar, ou você coloca num fiozinho, como você achar melhor. Você vai deixar esses pontos aqui à espera, porque nós vamos trabalhar só naqueles pontos daquele lado ali. Então, agora nós vamos virar aqui e vamos fazer o seguinte. Então, agora eu fiz uma montagem que aqui nós vamos ter a nossa trancinha. Então, ó, esse aqui agora é o meu ponto de borda. Quatro pontos em tricô. Aquele ponto que eu criei vai ser o meu ponto em relevo. Quatro pontos tricô e um ponto meia em relevo. Ó. Agora que eu cheguei aqui nos cordões, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. Vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar somente nesses pontos aqui. Ponto sem fazer. Aqui nós temos, ó, ponto tricô. Agora, aqui nós vamos fazer a trancinha.
um ponto tricô, outra trança. E aqui o meu pontinho de borda. Viro o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar normalmente, cuidando dos pontos em relevo, até chegarmos novamente aqui. Agora, esse ponto aqui do meio já passa a ser em relevo. O último ponto em relevo, chegamos aqui, nós vamos trabalhar esses dois juntos novamente. Agora, eu fiz a diminuição, eu vou virar o trabalho. Vou trabalhar agora ponto de borda, o tricô, os pontos em meia da trancinha, o ponto tricô, pontos em meia, são 3, 4, e o ponto de borda. Viro novamente, trabalho até chegar lá na diminuição. Cheguei aqui. Trabalhei os dois juntos, viro o trabalho. Ponto de borda, aqui o tricô. Aqui já chegou a hora de fazer a trança. Viro. Cheguei aqui, onde tem a diminuição, viro.
Agora aqui tem uma mudança. Ó, aqui eu vou fazer aqui, ó, esses dois pontos aqui, ou melhor, né? Esse que tem aqui, esse aqui, nós vamos trabalhar ele normal, em meia. E vou trabalhar o resto dos pontos juntos. Agora, eu tenho trama em 3 correntinhas. Então, aqui ficou o ponto relevo, 2 pontos aqui, que são os pontos que seriam da parte dos cordões, o ponto relevo novamente, e aqui as tramas. Nós vamos trabalhar agora aqui normal até chegarmos lá na diminuição. Dois juntos aqui. Sigo normal. Agora aqui nós ficamos com esses 3 pontos aqui, que nós vamos fazer o quê? Transformar ele em um só. Que são aqueles 3 pontos juntos. Então, 3 pontos juntos em tricô. E sigo trabalhando normal. Não, aqui é relevo.
tá? Esse ponto aqui é o que vai se transformar no relevo, mas por enquanto, como eram os 3 anteriores, ele é um tricô, um meia normal. Agora aqui eu já tenho trança. Aqui trança. E aqui trança. Então, aqui ficamos com 16 pontos na agulha, tá? Nós íamos fazendo as diminuições aqui e ficamos com os 16 pontos. E agora, nós vamos proceder aqui da seguinte forma, nós vamos trabalhar somente nesses pontos por mais 3 vezes. Então, nós contamos aqui essa trança e agora vamos contar mais 3 vezes. Bem, então aqui, ó, como eu havia dito, eu fiz depois do trabalho como nós estávamos ali, eu fiz mais 3 tramas, tá? Então, ele ficou assim, ó, nessa parte aqui, ó, depois do último, daqueles 3 pontos juntos, a gente fez a trama, daí fizemos mais 1, 2, 3 tramas, tá? Fui e voltei, tô aqui do lado direito do trabalho. Agora, nós já vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar esta parte com a parte da frente, para não termos que fazer arremate e costura. Então, olha só, essa parte aqui, ó, das casas de botão, quando a gente terminou, nós terminamos com ela assim, aqui na agulha. Então, agora eu preciso colocar essa parte aqui, assim, ó, pelo avesso, tá? Então, a parte das costas vai estar com a parte direita voltada para você. E a parte da casa de botão com o avesso virado para você. Só que nós precisamos juntar esta parte com esta parte, então eu vou inverter a minha agulha aqui. Tá? Eu quero ficar com as duas partes voltadas para mim e vou trabalhar com os duas partes com as duas partes juntas. Então, como é que nós vamos proceder agora? Ó, vou pegar este e este, os dois pontos juntos, em meia. Ó. Tá?
Agora, eu faço novamente. Por que esse fio aqui tá aqui? Pronto. Pego este e este ponto aqui, ó. Devolvo pra agulha e tramo em meia. E passo esse ponto por cima. Pego este ponto, coloco para essa agulha, acho que vai ficar melhor assim. Tramo em meia. Coloco este ponto por cima. Pego este ponto, coloco para aquela agulha lá, tramo em meia, passo por cima. Pego este ponto, coloco para aquela agulha lá, tramo em meia e passo por cima. E assim eu vou proceder em todos os pontos até sobrar só o meu pontinho que tá aqui nesta agulha aqui. Ó, agora sobrou esse ponto, perdi aqueles dois ali. Então, eu tenho 2 pontos naquela agulha lá. Esse ponto nessa agulha aqui, ó, esse aqui é aquele ponto que tava solto. Eu faço ele normal ali. Passo esse por cima. E agora devolvo aqui e tiro esses dois juntos. Certo? Passe aqui por dentro. Passar por aqui. Pego este fio aqui. Junto esse com esse. E agora eu vou esconder, né, esses 2 fiozinhos aqui por dentro. E aqui ficou uma costura perfeita. Certo? Agora, nós vamos proceder aqui nesses pontos da agulha. Só que nós temos que trabalhar daqui para cá. Então, vamos devolver esses pontos aqui para a agulha. Tá? Vou devolver os meus aqui. Então, agora aqui, ó. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos prender o fio. Vocês estão vendo que aqui tem esse fio aqui, ó. Tá? Vamos prender o nosso fio aqui. Depois a gente vai arrematar ele. Vamos colocar ele aqui pro canto. E olha só, aqui, ó, nós vamos subir um pontinho extra. Vamos pegar os 2 fios juntos. Vamos vir com um ponto aqui, vamos colocar aqui na agulha. E esses 2 pontos nós vamos tirar juntos. Aqui nós vamos tirar juntos em tricô. Pronto, tá? É só para que não fique um enorme buraco aqui. Só por causa disto. Então, agora, 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Aqui, nós temos que montar aquele pontinho extra. Agora, 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Um ponto em tricô. E agora, aqui começam as diminuições. Da mesma forma que foi lá do outro lado. 2 juntos, vou virar. Aqui ponto de borda. Agora, 1,
2, 3, 4. Aqui será o ponto em relevo. 1, 2, 3, 4 e meu último ponto. Aqui já vou fazer a trança. Então, trança, tricô, trança, tricô. Aqui novamente diminuição. Nós vamos proceder igual procedemos lá do outro lado. Aqui, então, já terminado também essa outra parte. Então, vamos lá fazer a união. Agora, novamente, a parte de trás, parte das costas virada com direito para frente. E a parte do avesso, a outra parte da frente virada com o avesso para frente. Vamos pegar este ponto daqui, passo para cá e tramo estes dois pontos em meia. Pego este ponto daqui, passo para cá, 2 em meia. E passo esse ponto por cima. Ponto daqui, passo para cá, 2 em meia por cima. E vou fazer este processo por todos os pontos até me sobrarem somente 2 pontos lá no final. Da mesma forma que no outro lado, cortamos o fio, passamos aqui por dentro, ajustamos aqui, juntamos os dois lados e escondemos depois aqui. Então, agora nós já estamos aqui com as partes colocadas aqui, ó, presas lá em cima. Então, agora nós temos que fazer a costura lateral. Então, como é que vai ser feito aqui? Aqui, nós só temos que fazer a união. Deixa eu mostrar pra vocês, 100 gramas, ó, me sobrou isso aqui de 100 gramas do meu novelo,
tá? Então, para quem tem uma tensão de ponto que nem a minha, eu já digo assim, e é difícil vocês saberem qual é a minha tensão, vai sobrar um pouquinho de fio, tá? Para algumas pessoas, a tensão ela não é tão assim apertadinha, então vai precisar de um pouquinho mais de fio. Tem pessoas que utilizam 100 gramas e um pouquinho, então vai variar um pouquinho por causa da sua tensão, certo? E não da tensão por causa muitas vezes do fio que foi utilizado e da agulha, né? Essa aqui eu trabalhei numa agulha 4 que era apropriado para esse tipo de fio. Então tudo vai depender do material utilizado, certo? Então é de 100 gramas a 100 e um pouquinho. Então aqui, ó, isso aqui depois nós temos que esconder esse fiozinho aqui, tá? Então nós vamos vir aqui. Então, bem na bordinha aqui e bem na bordinha lá, ó. E aí nós vamos fazendo a união dos dois lados e cuidando que aonde a gente fez as tramas para ficar perfeito. É só esse cuidado que nós temos que ter, ó, trama com trama, trama com trama. Certo? Então, cuidando isso, a nossa costura vai ficar perfeita. E quando você se aproximar aqui, ó, dessa parte, você pode levar em consideração o tamanho da criança ao qual você está fazendo. Então, você pode costurar até aqui e deixar só um pedacinho para cava, ou no meu caso, eu vou deixar um pouquinho mais aberto, tá? Então, vai ficar a critério do tamanho da criança que você está fazendo. Ó, então eu vou dar por encerrado aqui. Tá? Então, aonde você encerrar, é claro que você tem que ter o cuidado de fazer da mesma forma lá do outro lado, né? Bem, então aqui eu já concluí todo ele, já fiz os arremates, tá? Já escondi os fios que tem que ser escondido. E aí, aqui a gente só tem que agora fazer o seguinte, decidir quais serão
os botões a ser utilizado, que aqui vai ter um e aqui vai ter outro, tá? E eu decidi que aqui embaixo eu vou fazer, aqui nesta parte, ó, eu vou fazer um acabamento, tá? Por quê? Porque eu não quero que fique enrolando, tá? Porque como a gente fez aqui a carreira de montagem meia, ele dá uma pequena enrolada. Então, eu decidi aqui fazer ponto caranguejo, tá? O ponto caranguejo, como ele é tramado no crochê não assim e sim assim, então tem que ser começado, que tá a peça, ó. Tá a nossa peça assim, então nós vamos começar daqui pra lá. Então, eu vou vir aqui na ponta e vou inserir o fio. E aqui. Então, aqui a minha peça está concluída. Com acabamento, já fiz a escolha dos botões, eu decidi colocar esses botõezinhos de chaton, que eu acho que fica mais bonitinho nessa escolha aqui, porque como o fio já é matizado, então eu decidi não colocar aqueles botões com motivo. Essa aqui é a parte de trás, tá? Então, peça concluída. E eu posso dizer que eu utilizei 100 gramas, porque de 100 gramas do meu fio sobrou este pedacinho aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse trabalho comigo. Um enorme beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!